Olá, pessoal! Vamos hoje para uma live noturna? Bom, enquanto o Insta reconhece, vamos ver aí como é que tá. E aí a gente vai conversando como vocês estão. Deixa eu já mandar aqui. Bom, enquanto a gente aguarda, hoje a live é com ele, que foi meu professor no MBA, na Fundação Getúlio Vargas, professor Leone Pereira, que é advogado. O Leone, ele é super capacitado, acho que durante a nossa conversa vocês poderão conhecer um pouquinho. Ele é professor e coordenador da área trabalhista do Damásio. Ele é doutor e mestre pela PUC São Paulo, pós-doutor pela Universidade de Coimbra e pela Universidade de Santiago, professor do mestrado da Universidade Portucalense. Gente, ele realmente é sensacional para explicar. Então eu tenho um carinho enorme pelo Leone, tenho uma admiração muito grande. E enquanto ele vai chegando, a gente vai conversando aqui até o professor Leone chegar por aqui. Bom, pessoal, hoje a nossa live é sobre aspectos gerais do processo do trabalho, mas também sobre a decisão do STF recente de suspender o artigo 29. E aí muitas pessoas estão falando, então agora coronavírus vai ser doença ocupacional. Vai ou não? Para quem que vai ser? E é isso que a gente vai discutir hoje e muito mais, claro, com a participação de vocês, com as perguntas. E nós estamos abertos a perguntas, a questões, a dúvidas, reclamações e sugestões. Bom, Leone já vem chegando por aqui, que é o nosso convidado maravilhoso. Como eu já contei o currículo, vocês vão conhecer. E eu sempre digo, não é só o mestrado e doutorado que fazem a pessoa, mas a experiência. E ele tem, como advogado, como professor de mestrado, como mestre e doutor e pós-doutor. Então, já vou puxar aqui o Leone para a gente poder recebê-lo com maior carinho. Oi, Matheus. Oi, William. Olá, Boa professora noite, Graciane. professor. Tudo Boa noite a bem? todos. Deixa Eu eu estava arrumar aqui aqui contando direitinho. que o senhor foi meu professor Olha e foi só. um grande incentivador para poder seguir essa carreira de docência, para eu gostar tanto de direito do trabalho. Então, antes de tudo, eu queria te agradecer por participar, por aceitar o convite, por vir falar de processo do trabalho e direito do trabalho, que não há ninguém melhor para falar com essa clareza, com essa sensatez que você tem. Obrigada, Leone. Olha, primeiro, boa noite, agradeço, fico honrado com o convite, agradeço também a todos que nos acompanham. Final do dia, né? Um dia bem puxado para todos, né? Estamos trabalhando muito aí na área trabalhista e é uma satisfação muito grande, né? E eu fico muito feliz que o mais importante é que a gente possa contribuir para a sociedade, sempre de alguma forma. É Se verdade. alguém olha o nosso trabalho, né, e curte, gosta e que a gente consegue servir de exemplo ou mesmo de inspiração, como a gente tem também, como eu tenho, como todos têm, e a sociedade gira, né, o planeta gira, as gerações acabam caminhando, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso é o mais importante. E essas lives, elas estão contribuindo muito para isso, né? É um momento É. de doação, é um momento de doação de conhecimento, de tempo, né? A gente está abrindo mão de convívio com a nossa família, com o próprio lazer, mas eu acho que tem essa função maior para que juntos a gente consiga superar essa crise que é a maior da É nossa verdade. geração, né? Ninguém estava esperando algo de tamanha magnitude como essa, né? Então, realmente, a gente está aprendendo juntos a lidar com toda essa situação, né? Realmente é um grande É. desafio. Ai, mas obrigada mesmo, porque eu falo que cada um doa o que tem. E o senhor vem doando assim, um conhecimento incrível, trazendo isso de forma acessível para todo mundo. Então, eu falo que alunos da graduação ao doutorado têm certeza que aprendem tanto com o senhor a cada dia. Obrigada, viu? E aí, vamos Imagine, eu lá. que Antes de agradeço. tudo, eu quero que o senhor conte uma coisa rapidinho. Como Por é que favor. foi essa paixão pelo direito do trabalho? De onde que surgiu? Em que momento que foi? Olha, na verdade, eu vou ser bem honesto, né? É engraçado tocar isso na live, que vai ser a primeira live que eu vou estar falando disso, né? De todas essas que eu fiz. É, eu tive um passado, vamos dizer assim, um pouco. Como é que. Deixa eu tentar usar a expressão correta, né?
não tormentoso, porque eu acho que a gente é resultado do nosso passado, né? Mas eu acho que eu demorei um pouco para me encontrar, né? Assim, então, eu tenho um passado muito curioso. Eu fui DJ profissional, cheguei a tocar na noite, toquei em rádio, toquei em casa noturna, fiz curso. Desde criança eu sempre gostei muito de música, né? Então, eu fui estudar música, fui me envolver com isso. Aí chegou próximo dos 18, né? Tem que ter mais responsabilidade e gostava muito de exatas. Olha só a história. Eu cheguei até a ser professor de matemática quando eu tinha 16, 17 anos. E eu fui fazer engenharia eletrônica com ênfase em telecomunicações. Olha só. Só que eu acabei trancando no terceiro ano. E aí, como eu também sempre gostei muito de esportes, né? Eu acabei quase fazendo educação física, quase fiz rádio e TV. Aí eu tive uma ex-namorada, essa história eu conto no sala de aula. Eu dormi na casa dela, de sexta para sábado. E aí ela falou assim, vamos lá comigo assistir uma aula minha, uma aula de direito. Era uma palestra de um promotor de justiça. E meu pai tinha feito direito, mas ele não morava em casa. Então eu tinha contato, mas um contato mais distante, né? E aí eu vi a palestra desse professor Virgílio do Amaral. Eu fiquei encantado pela palestra. Eu falei, nossa, o direito, acho que agora eu vou me encontrar e tudo mais. E até hoje, quando eu encontro, eu sou muito grato. Eu tenho gratidão por ele, porque ele abriu assim, para mim o mundo do direito. E na graduação, eu fui estudando as matérias, né? E aí, na graduação, que eu fui conhecendo mais o dia de trabalho, aí eu fiz o cursinho da Másio. Eu tive aula com o professor Pedro Sampaio, hoje nós somos amigos e colegas lá, né? E eu fiquei encantado também com a aula dele e foi me interessante. Mas por que eu conto toda essa história? Você que está assistindo essa live, não necessariamente você precisa ter nascido vocacionado, entende? Você pode adquirir o gosto e o amor durante. Não sei se estou sendo claro no que eu estou falando. Porque eu tenho amigos que, assim, acho que desde quando era espermatozoide já sabia que ia ser juiz, já sabia que ia ser promotor e não aconteceu isso comigo, né? E nem por isso você não pode ser bem-sucedido, ter sucesso na carreira. Então, eu acho que você pode se encontrar. Mas uma coisa eu afirmo, nenhuma profissão abre tanto as portas quanto o direito, né? Eu sou muito grato ao direito. O direito, ele abre uma infinidade de oportunidades. E agora, na área trabalhista, a gente... É duro estar falando isso, né? Não é momento de piada, nada disso. Mas que o coronavírus resgatou a área trabalhista, isso é inegável. Quer dizer, voltou a ser aquela área do momento, aquela área de muito interesse. Então, ao mesmo tempo que a gente está triste pelo coronavírus, a gente está empolgado pelo fato da área voltar a ser uma área de atenção. Então, é um misto de sentimentos, né, professor? A gente está assim, triste e feliz ao mesmo tempo que as pessoas estão entendendo a importância da área trabalhista, que tudo gira em torno do trabalho humano, né? É verdade. E aí a gente realmente, eu falo que o direito do trabalho ressurgiu como fênix, assim. A gente estava achando, e aí ele vai morrer, vai pro Código Civil. De repente a gente vê como ele é essencial, está presente no dia a dia da gente. E que legal, eu não sabia a história. Mas eu sei que DJ, o senhor é fera, que na sexta-feira anima a noite de todo mundo. É o que você falou, professora. É assim, é o que está ao nosso alcance. Então, o que eu pensei? E eu, assim, desde o começo eu estou fazendo live. Eu vou fazer agora a minha 7ª live de sexta-feira. Então, eu já estou fazendo, imagina, mais de 40 dias. E o que estava ao meu alcance? O conhecimento jurídico e o fato do meu amor pela música. Eu falei, por que não doar isso, né? E é isso que eu estou procurando fazer. Eu sei que é pouco, eu poderia estar fazendo muito mais, mas eu acho que pelo menos eu acho que é uma forma de a gente poder contribuir para a sociedade com essa doação. E o pessoal tá ligando o YouTube na televisão, tá se arrumando, tá pedindo pizza, tá fazendo drink, tá, sabe? Então, é curioso que as pessoas estão se envolvendo mesmo e eu fico muito feliz que as pessoas estão acompanhando a live. Eu fico muito feliz mesmo de te ouvir. E olha, sexta eu vou assistir, vou marcar e vou postar aqui, hein, gente? Todo mundo na sexta, vamos juntos com o Leone. Ficarei feliz, ficarei muito feliz. E aí, vamos lá, eu quero saber uma coisa primeiro do senhor. Quando a gente fala, e aí falando de relação de trabalho, eu falo que essa doença agora, ela acaba gerando na gente um adoecimento grande. Eu acho que esse ficar em casa, essa falta de convívio, a falta do calor humano, acaba deixando a gente doente. E aí vem a discussão. Artigo 29, suspenso pelo STF, que falava que não era doença ocupacional. E aí tem gente que começa a falar, então agora teve coronavírus, é doença ocupacional. Como é que a gente vai interpretar isso, Leone? Como é que vai ser questão de prova, nexo? E aí eu quero o seu posicionamento, inclusive
como advogado também. Vamos lá. Desde quando tudo isso... Eu sempre gostei muito de estudar, né, assim. Mas desde quando começou essa questão da pandemia, eu acho que como todos nós, a gente está estudando muito direito, né? Assim, além de todo o trabalho, a gente tá dando muito trabalho estudar e acompanhar o que está acontecendo. Então a gente volta a estudar teoria geral do direito, direito constitucional, diálogo das fontes e o direito previdenciário, que é uma matéria irmã, né? Então, essa teoria eu sempre gostei muito, né? A teoria do diálogo das fontes, que foi trazida ao Brasil pela grande jurista Cláudia Lima Marques, Eu discurso usei que meu ela fez na doutorado. Alemanha com um grande jurista chamado Eric Jaime, né? Então, Jaime. é uma curiosidade muito grande. E, a meu ver, data máxima vênia. Nesse ponto, eu tenho o mesmo ponto de vista como acadêmico e como advogado. Eu acho que é lógico. A redação talvez poderia ser sofrível e tudo mais, mas eu ainda entendo que há necessidade da comprovação. Ainda há necessidade do nexo causal. Né? Eu acho muito... não sei se leviano, acho que a palavra não seja correta, mas assim, trazer uma doença ocupacional presumida. Hoje entrou um caso no escritório, eu não posso citar nomes, lógico, mas o caso era o seguinte: minha cliente é uma técnica de enfermagem que ela tinha uma crise, ela estava me contando o caso dela, uma crise de asma, né? E o hospital sabia disso, que ela tinha essa crise e tudo mais de 50 anos, imagina, mais de 50 anos, asma num quadro realmente complicado. E o setor que ela trabalhava, só pacientes com Covid-19. O que aconteceu? Ela foi desligada, piorou o estado de saúde e aí comprovou que ela está agora com coronavírus, o vírus está ativo, ela está nos últimos 4 dias ainda daquela quarentena de 14 dias. Ela me afirmando na reunião, falando assim, olha, mas olha o que ela falou para mim, é certeza que eu peguei o coronavírus e tal. Olha o quadro dela. Técnica de enfermagem lidando com pacientes com Covid de maneira comprovada. Mas se a gente olhar do outro lado como advogado, mesmo assim, não é certeza que ela pegou o coronavírus no hospital. Ele tá, poxa, uma pandemia. Então você entende que eu acho que a necessidade, lógico, no caso dela, eu tenho mais elementos do que num outro caso. Mas do lado da empresa, também dá para defender o hospital. Foi o que eu falei para ela, em nenhum momento é certeza. Eu não posso ser leviano e falar que é certeza. Eu entendo que, em tese, tem que ter CAT, tem que ter comprovação, tem que ter nexo causal. Até porque a gente volta a aplicar o raciocínio da legislação previdenciária. Né? Se a gente pega os artigos 19 a 23 da Lei 8.313, você tem toda a questão do acidente de trabalho, da doença ocupacional, profissional do trabalho. Então, particularmente, eu discordo de uma doença ocupacional presumida. Eu acho que a comprovação ainda é necessária. Ainda que a gente desenvolva uma outra teoria em relação a essa comprovação, porque hoje se fala muito em direito emergencial, em jurisprudência de emergência, na construção até de um novo direito de trabalho, direito previdenciário. Mas eu respeito, lógico. Há quem defenda, eu já ouvi gente falando, não, agora a doença ocupacional ela é presumida. Veja o caso que entrou no escritório hoje e mesmo eu advogando para ela, isso não vai eximir a minha necessidade, e eu já estou pensando em fazer toda a comprovação de que ela adquiriu o coronavírus em decorrência da atividade dela e no local que ela trabalhava. E, lógico, respeito. Não sei se é a mesma opinião da professora, mas é o que eu penso particularmente. Não, ótimo. E aí, eu fiquei pensando assim que saiu, será que a gente vai trabalhar com inversão do ônus da prova? Será que vai ser uma responsabilidade objetiva? E aí, uma das coisas que eu pensei é que a gente não deve trabalhar, apesar da gravidade do coronavírus, até da recente mesmo, de você começar a trabalhar agora, mas nesses casos, a gente não poderia dar um tratamento diferenciado a essa doença. Tem outras doenças que também começariam a ser como doenças ocupacionais, até uma gripe, por exemplo. Exatamente. Então, e aí isso teria um reflexo no direito, que eu acho que quando o STF suspende um artigo e não explica o porquê, qual que vai ser o contexto, como que vai ser a aplicação, a interpretação, a profundidade disso, eu acho que acaba gerando aí uma série de decisões até equivocadas. E até chegar lá novamente, a gente vai ter muita discussão na Justiça do Trabalho, né, Leone, daqui para frente. Eu aprendi... de processos...
a gente sempre na vida tem que ter, como eu disse, gratidão por pessoas brilhantes que aparecem na nossa vida. O meu doutorado, eu fiz com o professor doutor Pedro Paulo Teixeira Manos, né? Ministro aposentado, hoje diretor da PUC. E ele falava uma frase, né? Nas reuniões que eu fazia dele de orientação, e é uma frase que eu nunca mais esqueci. E na época, quando ele dava aula pra gente, eu fiz um crédito com ele no mestrado, ele dava aula pra gente, depois viajava para Brasília, que ele era ministro do ST. E aí a professora Carla Romar assumia a turma e tudo mais. Mas eu lembro que ele falava, não é porque o TST cancelou uma súmula ou uma OJ que isso significa que ele passou a adotar um entendimento contrário. Não. Se o TST cancelou uma súmula ou uma OJ, significa que o tema voltou à ordem do dia na polêmica. E eu falo a mesma coisa em relação à decisão do Supremo. Não é porque o Supremo ele suspendeu a eficácia desse artigo que ele passou a adotar algum entendimento. Não, simplesmente o tema voltou a ser polêmico. E se ele voltou a ser polêmico, a gente tem que se amparar no que já existia. E o que já existia era a legislação previdenciária, no que concerne o acidente de trabalho, doença ocupacional, profissional. Então, eu acho que a gente não pode concluir um entendimento, sendo que o Supremo simplesmente ele suspendeu a eficácia. Foi apenas o que ele fez por voto da maioria. Então, eu acho que o assunto continua polêmico, continua da ordem do dia. É lógico, quando eu jogo na balança, em termos de razoabilidade, proporcionalidade, ponderação de interesses, eu, nesse caso, eu tenho mais elementos a favor dela e menos elementos em favor do hospital. Mas isso, na minha opinião, não significa que eu não tenho que fazer a comprovação, que eu não tenho que trazer um conjunto probatório que dê aso à caracterização da doença ocupacional. Pelo menos esse é o ponto de vista. Uma responsabilidade objetiva com uma doença ocupacional presumida, eu mesmo nesses casos, eu acho muito forte, porque estamos falando de uma pandemia que atingiu o planeta Terra, entende? Não sei se não foi claro na explicação. Sensacional, gente. Acho... Comentem aí se deu para entender. Então, acho que deu para a gente refletir bastante sobre a suspensão do artigo 29 da MP 927, né? E aí, aproveitando, vamos lá. Se vai ter que provar, se vai ter que ter nexo causal, se vai ter toda essa discussão, de repente vem para a gente agora o retorno dos prazos e vem já audiências virtuais. A possibilidade do magistrado escolher se vai fazer ou não, se ele acha cabível ou não no caso. Para os juízes, eu acho que ainda é mais confortável do que para nós como advogados. Porque a gente fica um pouco, mas tal juiz vai adotar, o outro não vai. Como que você está vendo isso? Não fere o acesso à justiça, a testemunha? Como que a gente vai trabalhar nessas audiências virtuais? Essa pergunta ela é polêmica e a minha resposta mais ainda, já adiantando, né? De novo, eu sempre dou meu ponto de vista, data máxima vênia, né? Inclusive, semana que vem, acabei hoje de me inscrever, eu vou ter uma sustentação oral virtual semana que vem aqui no TRT2. Então, fiz a inscrição, saiu bonitinho meu nome, vou fazer de casa, colocar terno e gravata e tudo mais, aquela história toda, e eu vou fazer. Eu vou tentar fazer um paralelo, e eu vou tentar ser o mais didático possível na minha explicação. É o mesmo debate do coronavírus lato sensu. É óbvio que a vida e a saúde das pessoas é o que há de mais importante, não se discute. Mas a gente também não está debatendo a preservação do emprego, a preservação da renda, reflexos econômicos, etc. Para a audiência, eu faço um paralelo muito parecido. É óbvio que o presencial é melhor. É óbvio que o contato físico é o melhor. É óbvio, não se discute. Qual é o melhor cenário? Físico. Só que eu vejo muita gente colocando em comentário e mandando para mim, muito otimista. Não, daqui 15 dias tudo volta ao normal. Daqui um mês tudo volta ao normal. E eu falo com todo respeito, quem está falando isso não está acompanhando minimamente os noticiários sérios. Então eu te dou um exemplo, o noticiário não é fazendo propaganda, mas eu estou acompanhando muito a CNN, o Noticiário Brasil. Tá espetacular. Ele é muito imparcial, ele dá todos os pontos de vista e tudo mais. Na visão mais otimista que nós temos, a gente voltaria a ter audiência presencial setembro, outubro. Outros já estão falando 2021. Já tem estudo de Harvard falando até em 2022. Ou seja, o vírus ele veio para ficar. Ele não vai voltar. Mas o pessoal falou, mas a Nova Zelândia e Brasil
Acho que é uma comparação que não existe. E fora a mutação do vírus ainda, que não tem como a gente prever. Então, assim, quando que vai voltar? E aí eu pergunto, é mais ou menos aquela teoria do menos pior. Será que não é possível praticar nenhum ato de audiência de maneira virtual? Será que não é possível fazer a instrução de maneira virtual? É óbvio, de novo, o melhor é o presencial, assim, não discute. Mas veja, a gente não pode partir da premissa da má-fé. Eu estou tendo experiências muito positivas em reuniões que eu estou fazendo no Skype, no Microsoft Teams, no Zoom, no Webex. É óbvio, não é todo advogado que tem tecnologia, não é todo... Tudo isso a gente sabe. Mas por que não criarmos algo facultativo, algo que existe a possibilidade da adesão e também, se não quiser, também não faz? Eu fiz uma live, professora, com o juiz, o Fabrício, foi ontem até a live. E assim, eu gostei muito de ouvir o que ele falou. Assim. Ele fez ontem, acho que a primeira audiência de Minas Gerais virtual. Foi. E ele utilizou... Foi o Zoom que ele... Eu não lembro agora se foi o Zoom ou foi o Webex. Bom, foi um desses, né? E ele já encontrou pontos positivos e negativos, mas o que ele falou? Eu consegui ter o feeling. A audiência ela foi gravada. Poxa, se eu sentir que não há confiança, olha que interessante, eu posso mandar a gravação para a perícia. E se eu não sentir confiança ele falando, eu não vou sentenciar. Simplesmente eu vou marcar uma outra audiência presencial. Porque o juiz é o diretor do processo, artigo 765 da CLT. E será que também não há uma resistência muito grande da nossa parte, da não mudança, de algo disruptivo? Eu comparo, a comparação não pode ser infeliz, mas eu comparo muito com a época do PJE. Eu lembro bem dos debates. Advogados famosos aqui de São Paulo, posso citar nomes. Não! Eu não vou aderir. Eu vou continuar fazendo as minhas peças na máquina de escrever, porque eu gosto. O PJE traz problemas, mas também não trouxe muitos aspectos positivos. Então, o que eu sinto é, as pessoas, muitos não estão nem querendo debater, nem querendo enfrentar o tema. Será que a gente não pode criar um procedimento emergencial e até aprender com isso para o futuro? E se não der certo, a gente volta atrás. Mas pelo menos a gente tentou. Quer dizer, como é que a gente pode falar com certeza que dá errado se a gente nem tentou? E mais, eu estou falando na live. O presencial não evitou a fraude. O presencial não evitou a casadinha. O presencial não evitou a má-fé. Então, quem está de má-fé, ele faz isso no presencial, no físico, no virtual, no coronavírus, no espiritual. Vai treinar testemunha, vai fazer tudo, sempre. Não tem como controlar. Eles não têm como controlar. Então, eu acho que vale a pena o debate, vale a pena enfrentarmos, vale a pena tentar, vale a pena ter essa experiência. E por que isso não pode contribuir para um processo mais célere? Aí eu lembro que uma aluna mandou para mim, mas não tem problema. Joga para 2, 3 anos. Eu falo como advogado. Você acha que a testemunha à parte, ela lembra com riqueza de detalhes os fatos? 2, 3 anos. 2, 3 anos? Isso não prejudica também uma efetividade do processo? Uma busca de uma justiça social? O que é o menos pior? Entende que vale a pena a reflexão, debate? Leone, eu sempre penso o seguinte, qual a finalidade do processo de trabalho? Se ele não for célere, a gente vai pensar, o reclamante é uma verba de caráter alimentar. Ele já vai ter morrido se o processo for de 5 anos, até ele esperar receber. A gente não tem previsão do término da pandemia, a gente não tem nada de conclusão nesse momento. Não tem data, então, professora, não tem data, não tem. E aí eu até penso que há um sopesamento de princípios. Entre a gente ter o princípio ali de ter o contato com o juiz e ao mesmo tempo de ter o princípio da celeridade, nesse momento a gente vai precisar da celeridade. Porque senão o processo de trabalho vai por água abaixo a efetividade dele. Esse é o meu pensamento. Não sei se o senhor concorda, mas é um sopesamento mesmo de princípios. E olha só, senão... até advogado mandou assim, eu sou completamente contra por N motivos, e dizendo que o virtual a gente não consegue ter o feeling, não consegue ser o sentimento. Vamos parar para pensar. A gente está usando agora o teletrabalho de uma maneira como nunca.
E eu falo, ele veio para ficar. Hoje nós já temos estudos que nas grandes cidades, 25% do trabalho humano pode ser teletrabalho. Será que a gente, nesse momento agora, eu tô aqui de corpo e alma. Eu tô sentindo quem está acompanhando. Nas lives que eu faço, eu consigo sentir as pessoas. Não é possível sentir, não é possível ter feeling. Ah, mas a sentença é o sentimento do juiz. Não é possível ter sentimento do juiz ainda que o processo seja virtual? Uhum. E tem mais uma coisa que eu sempre discuto. Eu tenho um grande amigo de processo civil, ele fala, o juiz não pode ser um oráculo. E aí eu ficava pensando, realmente, as provas vão estar ali no processo. Então, não é... O juiz vai ter que analisar as provas também para ele poder fundamentar a sentença. E da sentença cabe recurso. É um conjunto de atos. E da sentença cabe recurso. Igual, por exemplo, semana que vem vai ser minha primeira sustentação oral virtual. Né? Eu sempre fiz muita sustentação oral. Eu tô ansioso, né? Nossa, sabe aquela coisa? Como é que vai ser? Mas assim, ao mesmo tempo, eu também tô empolgado para ver como é que vai ser. Eu quero ver como, sabe? Tentar sentir o desembargador, tentar, né? E assim, ela tá bonitinho, ela tá com horário para cada sustentação, ela tá, sabe? Quem sabe? Poxa, nas últimas que eu tava fazendo, aqui no TRT2, as sustentações orais elas são à tarde, e normalmente o TRT 15ª, que eu também tenho muito processo lá, elas são de manhã. Ainda aqui em São Paulo, eu tava chegando lá 12h30 até umas 3 da tarde, ok. Mas lá em Campinas, qual era o grande problema? A crítica construtiva. Começava a pauta às 8h30, 9 horas, por exemplo. Eles esperavam chegar o seu processo para falar, olha, o seu processo retirado de pauta. Eu vim até Campinas e lá você tinha que colocar a beca. A TRT2 não. Mas a 15ª você é obrigada a colocar a beca. Tá aqui lá também. Então assim, poxa, como que vai ser? Eu vou colocar. Veja, eu vou colocar terno e gravata, eu posso estar de bermuda embaixo e descalço. Mas a parte de cima eu vou estar com terno, gravata. E por que não pode dar certo? Quer dizer, eu quero prestar atenção no meu desempenho e quero prestar atenção no comportamento dos embargadores. Hoje mesmo eu estava discutindo aqui no escritório. Cabe memoriais escritos virtuais? Como que vai ser? Se é possível, será que eu não poderia ter um espaço online ou virtual para conversar com o desembargador antes de eu sustentar oralmente? Quer dizer, para levar já um pouquinho? Porque lembra, memoriais é isso. A gente não ia no gabinete, entregava para... Será que não é possível fazer isso de maneira virtual? Eu estou curioso, quer dizer, também. Como é que vai ser? Então, eu não sei. O que eu aprendi? Os desafios, eles motivam também, né? A gente sair da zona de conforto, dá uma insegurança, mas ao mesmo tempo deixa a gente vivo, né? Diz uma experiência nova, de uma advocacia nova, de uma justiça nova. Então, o que eu estou percebendo, que eu estou ficando feliz tem muita gente contra a verdade, mas muitos desembargadores e juízes que vão, e assim, parece que está vindo no tribunal que é para acontecer mesmo a videoconferência. Então, a gente vai ter que se adaptar enquanto advogado, né? Eu não sei qual a opinião da professora, mas eu não sei, eu acho que entre lutar e contra, vamos tentar, vamos fazer os Vamos pelo menos ver como vai ser para depois criticar, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que a gente tem que adaptar. Adaptações da realidade. Então, não tem... A gente não nasceu sabendo, a gente foi aprendendo com o tempo e, mais uma vez, a gente vai aprender. Eu acho que vai ser uma oportunidade muito legal. Outro ponto aqui nosso. Essas lives não vieram para ficar? Os congressos online vieram para ficar? Eu também sempre organizei muito evento. Passagem de professor, de hotel e alimentação. O quanto facilitou. Veja, a gente marcou essa nossa live, quer dizer, muita gente acompanhando. Um conhecimento que é o mesmo ou é até melhor do que uma palestra ao vivo. E as pessoas no conforto do celular, simplesmente, num clique na palma da mão, está tendo acesso hoje a lives com ministro de TST, ministro de Supremo. Entende? Assim, então, por que não traz aspectos positivos? E mais, não precisa ter um iPhone de última geração ou um Samsung. Não. Um smartphone básico, ele tem um Instagram, você consegue instalar um Skype, você... Lógico, eu não posso exigir de todo mundo. E a pergunta que você fez, inibe o acesso à justiça?
Eu entendo que não, porque ele não vai ser obrigatório. Né? Parece que há um consenso no Brasil que vai ser um procedimento facultativo e não obrigatório. A partir do momento que é facultativo, a gente não pode fazer o mesmo raciocínio da arbitragem. Lembra que tinha a discussão da arbitragem? Se ela era inconstitucional, não? E a partir do momento que é facultativo, com o entendimento que prevaleceu que a arbitragem seria constitucional. Então, por que esse procedimento é inconstitucional? Não vejo, né, nesse sentido esse problema, né? Então a gente conseguiria superar. Pessoal, Leone, chegou aqui uma pergunta perguntando se a sustentação se será pública e se pode ser assistida. Olha, a sustentação oral não somente poderá, como deverá ser pública. Uma discussão que eu estou acompanhando aqui em São Paulo, não sei se também aí estão nesse sentido, é como que será essa publicidade? Então, qual que é a minha opinião? Em tese, deveria ter um link no site do tribunal, simplesmente para qualquer um poder acessar. Eu não sei se as ferramentas eletrônicas, elas já estão né? Nesse nível, se permitem. Mas entenda, eu não vejo o porquê restringir a publicidade, salvo por problemas de evolução tecnológico ou de conexão, mas eu não posso trazer um sigilo diante do princípio da publicidade, que é uma das vigas mestras de um Estado democrático de direito. Esse é o meu ponto de vista. Então o tribunal vai ter que se esforçar, a OAB idem, para a gente trazer uma publicidade, quer dizer. E outra, pensa que interessante, quem está acompanhando, acabou de passar no exame de ordem e está advogando. Quanto aprendizado você pode ter se você tiver acesso às audiências de tentações? Na sua casa, poxa, eu vou ficar assistindo a audiência de tentação oral, aprender como é que faz, como coloca. A gente não assiste hoje do Supremo Tribunal Federal? Não virou quase um evento de você estourar uma pipoca e sentar no sofá? Deixa eu assistir o julgamento do STF. Não é verdade? Porque no passado ele era acessível. E hoje todo mundo fala em Supremo o assunto do almoço, do jantar. Né? Então, quer dizer, esse contato maior com o direito, acho que está sendo muito bacana para a população conhecer mais o direito. Né? Eu acho fundamental isso, né? E aí até chegou uma outra pergunta, mas já até respondeu, que é sobre quem não tem acesso à tecnologia, que não consegue. Aí vai ser se não é obrigatório ainda. Exato. Bom, eu acho esse que é um problema. Os temas... Você vê que empolgou a live aqui, né? Mas aí eu vou entrar num outro tema polêmico também, que, bom, eu falo, né? Depois eu apanho, não sei por que eu apanho. Mas, vamos lá. Não há não sei se obrigação é a palavra correta, mas uma obrigação, um dever da OAB auxiliar os advogados nesse momento, dar um apoio aos advogados, até com equipamentos, com ferramentas eletrônicas, disponibilizar salas com todos os cuidados de saúde, com máscara, com álcool em gel. Quer dizer, eu acho que o advogado ele está ralando para pagar a sua unidade. E a gente sabe, eu falo com todo respeito, mas na verdade, que a arrecadação ela é muito grande. A gente sabe disso. Então, será que simplesmente, eu falo com todo respeito, mas eu sou advogado, estou regularmente inscrito, eu posso falar. Será que simplesmente a OAB ela pode lavar as mãos e falar problema da pandemia? Não, eu acho que a OAB tem sim uma missão social aí, uma função social de auxiliar os advogados nesse momento. Como eu não sei, buscar parceria com empresas. Que expressar uma opinião. Olha só, vou fazer aqui uma viagem para até para o final, porque para não chegar à meia-noite eu tô segurando aqui. Mas eu vou fazer uma equiparação, sei que o conselho de classe é bem diferente de sindicato, mas aí a gente pensa, quando a gente discutiu tanto o voto do Lewandowski, aí a gente fala, tem que ter participação do sindicato, tem que ter representação da categoria, e aí a gente vai mais atrás um pouquinho, quando a gente veio na reforma trabalhista, da não obrigatoriedade da contribuição sindical. Os sindicatos tiveram que correr atrás para conquistar associados. Os sindicatos tiveram que buscar, fazer curso de qualificação, rebolar para conseguir ter associado. Verdade. E agora, a gente não tem um sindicato, assim, não diria como sindicato, mas é uma representação da classe, da categoria. E aí, é hora da OAB mostrar que veio,
Mostrar realmente que vale a pena a gente pagar os praticamente R$ 1.000 que são pagos ali. Perfeito. Não teve desconto na pandemia. Não. E a OAB tá falando, mas a gente não teve desconto na pandemia, né? E minha opinião, a OAB, ela tá muito omissa há muitos anos. Há muitos anos. Então, assim, e não basta oferecer desconto em livro e desconto em remédio. Isso é muito pouco para um órgão de classe. E a nossa anuidade é a mais cara de todas. Foi feito um estudo, colocou com as outras e a nossa é mais cara. Não estou dizendo se está certo ou está errado. Não estou nem entrando nesse mérito. Eu não sei nem mensurar o valor, tá? Eu não sei quanto que seria o justo. Eu não sei. Mas eu acho que vamos sair da zona de conforto também. Poxa, vou tentar buscar com empresa, vamos tentar uma parceria. Será que é possível? Poxa, vamos ver se um auxílio financeiro para montar uma sala dessa, um celular ainda que usado, sabe? Vamos apoiar o advogado para poder usar a ferramenta eletrônica, sabe? Assim, exatamente. Entenda, a gente está debatendo. Às vezes colocar um estagiário da OAB para auxiliar. Perfeito. Algum tipo de auxílio, quer dizer, poxa, eu vou apoiar, sabe? E um apoio, poxa, OAB, eu vou arrecadar fundos também para auxiliar o advogado. Você imagina um advogado, nossa classe está sofrendo, que vive de audiência presencial. Como é que faz? Então, audiencista. A gente tem aqui em São Paulo uma realidade muito comum, um advogado que vive de audiência. Então, assim, sabe, a OAB mais presente, assim, sabe? Eu não sei como que seria isso. Mas, poxa, a gente fala, poxa, é um órgão de classe que está lutando pela categoria, está lutando pelos advogados, tá? A gente não está, nesse momento, enquanto advogados, sabe, fazendo live, a gente buscando, aprendendo, mas tá meio que cada um por si, eu tô sentindo, entende? Que não tá um movimento de classe, não entende? Talvez, lógico, o pessoal da saúde, eles têm que estar mesmo, mas assim, você percebe uma união, você percebe um esforço, uma atuação conjunta. E no nosso caso, simplesmente, a gente tá cada um por si. É uma live aqui, é um colóquio aqui, é um congresso ali. Mas não a gente, enquanto, segundo eu li, mais de 1 milhão de advogados, né? Isso nós somos, né? É uma classe forte. Então, assim, é algo muito forte. Então, tem uma representatividade. Poxa, eu vou buscar parceria com as faculdades de direito. Eu vou pegar um apoio como editor. Eu vou pegar, sei lá, eu não sei como é que seria. Mas eu acho que algum tipo de movimento a gente deveria ter. E não com o devido respeito, e eu vou falar porque eu tenho que falar. Hoje eu percebo que as preocupações estão muito mais políticas do que em relação ao próximo, entende? Então, o foco está muito mais político. Vamos deixar um pouco de política de lado e nesse momento vamos defender a nossa categoria, a nossa classe, porque a sociedade precisa da gente. Como é que a gente vai auxiliar o próximo se a gente não está tendo força e não está tendo gás, né, e saúde para poder auxiliar o próximo? Né? Começando bem dentro de casa mesmo, né? E aí a gente pensa, eu vou começar na categoria para poder expandir. Bom, Leone, a gente já vai quase chegando aqui a 40 minutos. Eu queria te agradecer por ter vindo, colocado os pensamentos, reflexões. Eu acho que todo mundo hoje vai dormir pensando, um pouquinho incomodado. Pô, mas será que a OAB não pode fazer? Vamos debater isso mais. E só a gente tendo união, só o pessoal tendo realmente a solidariedade na nossa classe, é que a gente vai conseguir mudanças, melhorias, qualificação e até mesmo adaptações necessárias nesse momento. Então, queria te agradecer por ter nos feito refletir tanto aqui, como sempre você faz, sempre à frente do tempo. E fica meu carinho, meu respeito e minha admiração por você, que é, para mim, um grande professor, viu? Obrigado, meu professor. Agradeço o convite, fico honrado, né? Sempre é uma oportunidade e pude falar para os seus seguidores, para as suas seguidoras. Parabenizo pelo trabalho, sempre admiro primeiro quem defende a nossa amada área trabalhista, né? A gente vai morrer amando a área trabalhista, isso é uma coisa, acho que eu não consigo negar o amor que eu tenho pela área trabalhista, eu vou morrer defendendo a área trabalhista. E quem está nesse momento difícil, pensando de maneira macro, pensando de maneira evoluída, pensando em ajudar o próximo, pensando no altruísmo, e eu acho que se está ao nosso alcance. Eu sou muito grato de ter tido acesso a todo esse conhecimento, a todos esses livros, a todo esse estudo. E uma coisa que a gente vai aprendendo, né, professor? A gente vai
a professora também vai fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado. E uma coisa que a gente aprende de nada adianta soberba, de nada adianta titulação, de nada adianta se a gente não contribui, né? Então a gente vê que quanto mais a gente estuda, mais tem que estudar. E tem que fechar aqui com uma frase do saudoso professor Amaury Mascaro Nascimento, uma palestra que eu assisti dele, né? Dizendo que ele estudava todos os dias da vida dele e que ele era um eterno estudioso, um eterno aprendiz. Quer dizer, se o nosso professor de todos, falou isso, quem somos nós para discordar? Então, acho que a gente, nesse momento difícil, está contribuindo para uma sociedade melhor, a gente conseguir juntos passar o mais rápido possível disso. A sociedade com certeza não vai ser a mesma, o mundo não vai ser o mesmo, mas ela vai continuar. Tem que ter fé inabalável que as coisas vão voltar de uma outra maneira, mas vão voltar. E eu acho que nesse momento a gente pode não dormir tranquilo, que acho que é muito forte, mas sei lá, eu sou espírita kardecista, né, que pelo menos a gente ganhou uma pontuaçãozinha, pelo menos a gente fez algum tipo de, sem esperar nada em troca, mas que a gente fez um pouquinho de bem pro próximo, de poder levar conhecimento, levar palavra de conforto, levar esperança. Eu acho que isso é fundamental. Obrigadão, Leone. Olha, gente, vai ficar salvo por 24 horas, que eu vi que perguntaram aqui, claro. E vou colocar também no YouTube, lá no Graciane Saliba. E porque eu não preciso posso me inscrever no canal. Preciso me inscrever no canal. O canal no YouTube é fundamental. O YouTube, eu sou um grande defensor do YouTube. O YouTube é uma grande ferramenta. É um local apropriado. Eu sempre falo para os alunos, seguidores, é um local apropriado de vídeos, né? A gente faz essas lives, mas um local que foi criado desde o começo para receber. É lá onde fica. É o escrito em vídeo. Eu falo que o professor deixa a sua marca para sempre nos livros. Eu acho que hoje evoluiu. Nos livros e nos vídeos. Eu acho que os vídeos eles eternizam também. E você vai poder ver o professor falando, a imagem dele. Então o canal no YouTube tem esse espetáculo. Dizem que todo conhecimento humano já está no YouTube e no Google. Acredita nisso? Tudo que a gente já pensou, a gente já tem tudo isso eletrônico. Então tem muita besteira, né? Mas tem muita coisa bacana, muita informação útil no YouTube. Então parabéns por esse canal, porque dá muito trabalho. Obrigada. Que defende direito, defende a área trabalhista. Para encerrar, eu só queria que o pessoal pensasse. A gente não tinha YouTube há alguns anos. Não adaptamos ao YouTube, não adaptamos ao Instagram. Então, pessoal, realmente a gente pensa, nada do que foi, será. Mas, e aí a gente continua. E obrigada, boa noite para todo mundo. Obrigadão, Leone. Agradeço, viu? Beijão, e até tudo de mais, bom, viu? gente. Obrigada, tchau, Leone. Boa noite, tchau, tchau. Obrigado, viu? Tchau, tchau.